Olá, boa noite. Veja no Brasil TV desta quarta-feira, dia 20 de julho. O Instituto Butantan vai importar insumo para fabricar doses da Coronavac. Um estudo revela que 8 em cada 10 casos de internação ou morte por Covid em Minas Gerais são de pessoas que deveriam ter tomado a dose de reforço da vacina. A Polícia Federal investiga fraudes e desvio de dinheiro na Codevasf, companhia ligada ao governo federal. E ainda, hoje é dia do amigo e, como diz o ditado, o cachorro é o melhor amigo do homem. Vamos conhecer alguns companheiros inseparáveis. Agora no Brasil TV. Muitos estados aguardavam a divulgação da nota técnica do Ministério da Saúde com as recomendações para dar início à vacinação contra a Covid nas crianças de 3 e 4 anos. Essa nota foi divulgada ontem. Pelo menos 14 capitais já estão vacinando crianças de 3 e 4 anos. Hoje a imunização nessa faixa etária começou em 4 delas. A Luísa era a única da família que ainda não tinha vacinado. E o pai, o Luciano, aproveitou para ir cedo neste posto do Recife, que começou a vacinar crianças com 4 anos de idade. É uma tranquilidade para a gente saber que os filhos estão entrando nessa leva também de vacinas e que vão ficar protegidos com relação a essa doença. No Distrito Federal, a vacinação começou para as crianças de 4 anos com comorbidade. Os postos estavam com pouco movimento hoje de manhã. E Goiânia também começou hoje a vacinação das crianças imunocomprometidas, de 3 e 4 anos. Muitos estados estavam aguardando a nota técnica do Ministério da Saúde com as recomendações para dar início à vacinação das crianças. Ela foi divulgada ontem e orienta que a vacina Coronavac seja destinada inicialmente somente para as crianças entre 3 e 4 anos de idade e que a vacinação ocorra de forma gradual para todas as crianças imunocomprometidas de 3 e 4 anos de idade, seguida pelas faixas etárias de 4 anos e depois 3 anos de idade. Neste momento, as crianças a partir de 5 anos de idade deverão ser vacinadas com a vacina Pfizer, nos esquemas já recomendados. O Ministério recomenda ainda o intervalo de 28 dias entre a primeira dose e a segunda, e que os estados, devido ao baixo estoque da Coronavac, reservem a segunda dose para completar o esquema vacinal. A Anvisa aprovou o imunizante para crianças de 3 a 5 anos na semana passada. E agora o Ministério da Saúde está em negociação com o Instituto Butantan e com o consórcio da Organização Mundial de Saúde, o COVAX Facility, para a compra de mais doses da Coronavac. Hoje, o governo de São Paulo determinou que o Butantan importe 8 mil litros de IFA, o ingrediente para a fabricação de 10 milhões de doses da vacina. O Ministério da Saúde já informou que o estoque nos estados é de 1.200.000 doses, insuficiente para as 5.900.000 crianças de 3 e 4 anos no país. A expectativa do Ministério é que mais doses cheguem só daqui a um mês, e o prazo é criticado por especialistas. Houve demora. Por quê? Porque era sabido que, obviamente, com muita chance, a Anvisa iria aprovar a Coronavac para crianças acima de 3 anos. E o que a gente está observando? O número de casos aumentar por conta do quê? Das subvariantes, da Ômicron. Então, era só juntar essas duas informações e falar, não, vai liberar mesmo, muito provavelmente, o número de casos está aumentando, a gente tem que ter já um estoque razoável de vacinas para proteger essa população. E como você viu na reportagem, o Instituto Butantan vai importar IFA, a matéria-prima da Coronavac, para produzir vacinas para crianças de 3 e 4 anos. Hoje, justamente por causa da falta de doses, a capital paulista começou a vacinar só uma parte desse público. Quem tem deficiência, doenças pré-existentes e indígenas. A Sabina Simonato acompanhou a movimentação nos postos de saúde. São Paulo começou hoje a vacinar o público de 3 e 4 anos de idade com comorbidade. O que é comorbidade? Uma doença pré-existente, como diabetes, por exemplo, os indígenas e também as crianças com deficiência nessa faixa etária. Só que, olha, nesse momento a gente está aqui na UBS Vila das Mercês. A recepção está cheia, mas só adulto. Criança
nenhuma. E hoje a nossa equipe circulou, dá uma olhadinha nas imagens, por pelo menos umas 4 UBSs e acredite, nenhuma movimentação de criança nessa faixa etária. Outras equipes também rodaram postos de saúde e nada, movimento baixíssimo. A gente lembra que essa dose já está disponível para esse grupo, que é um grupo pequeno, que a prefeitura falou, ó, temos um estoque para utilizar para esse público do momento. Mas tem a xepa também. Se seu filho tem 3, 4 anos, não tem nenhuma deficiência, nenhuma comorbidade, você pode ir na UBS, deixa o telefone. Se tiver vacina sobrando, eles vão te ligar e você consegue vacinar. Nós questionamos o Ministério da Saúde sobre a demora para a compra de mais doses da Coronavac e também sobre a decisão do governo de São Paulo de importar mais ingredientes para a produção de vacinas. Mas não tivemos resposta. E falando em vacinação contra a Covid, um levantamento da Fiocruz em Minas Gerais comprovou que 8 em cada 10 casos de internação ou morte pela doença no estado são de pessoas que deveriam ter tomado a terceira dose. Quando a gente tem acesso a uma informação como essa, né, justamente no momento que a gente está vendo aí que a vacinação está avançando, não dá para entender se a vacina está disponível, é para proteger a população. Por que as pessoas não estão indo de volta aos postos para completar esse esquema, né? Segundo o governo de Minas, são cerca de 4.600.000 pessoas que estão aptas aí a receber essa primeira dose de reforço, que a gente chama também de terceira dose, mas que não voltaram aos postos de saúde para completar essa imunização, né? Para reforçar essa proteção. Até o último dia 15 de julho, mais de 21.000 pessoas que foram internadas já tinham tomado a segunda dose e estavam aptas a receber a terceira dose. Só que cerca de 17.000, que representam aí cerca de 80% desse grupo, não tomaram esse primeiro reforço, viu? Esse é um levantamento que foi feito também pela Secretaria Estadual de Saúde, né, com base nos dados no site e nesse sistema que é do Ministério da Saúde. E nesse mesmo período eles também fizeram um levantamento referente à quantidade de mortes, né, por pessoas que também estavam vacinadas, mas não completaram esse esquema vacinal. São, portanto, 8.061 mortes que foram registradas e 6.757 desse total eram pessoas que não tomaram a terceira dose. Já podiam ter feito isso antes de adoecer e não tomaram, né? A gente conversou com uma pesquisadora da Fiocruz que reforça, então, a importância das pessoas não deixarem para depois, né? Nós temos um alto nível de proteção contra desfechos graves com as vacinas, com todas as vacinas, mas nós observamos que ocorre uma queda nos níveis de anticorpos cerca de entre 3 e 6 meses após a aplicação daquele protocolo primário, ou seja, daquelas 2 doses primárias ou da dose única, né, no caso da vacina da Janssen. Mas isso se torna ainda mais relevante quando vemos que essa resposta ela é menor para a variante Ômicron e suas sublinhagens, né, e vamos reforçar que essa variante Ômicron é a variante dominante, né, desde janeiro no nosso país, em Minas Gerais, em Belo Horizonte, e assim continuamos. Então, nós acabamos chegando a índices mais baixos de anticorpos, que chegam a níveis abaixo de 65% a 70%, nesse cenário agora de variante Ômicron. E com a dose de reforço, nós vemos com clareza que a resposta é restabelecida, voltando aos seus 95%, 100% de sua produtividade, então, após essas doses de reforço. O Ministério Público do Paraná apresentou agora à tarde uma denúncia contra o assassino de Marcelo Arruda, tesoureiro do PT, do Partido dos Trabalhadores, em Foz do Iguaçu. O policial bolsonarista Jorge Guaranho foi denunciado por homicídio duplamente qualificado pelo assassinato. O MP divergiu da delegada responsável pelo caso ao afirmar que o crime teve motivação política. A cobertura completa daqui a pouco no Jornal Nacional. A gente fala agora da operação da Polícia Federal contra fraudes e desvio de dinheiro público na Codevasf, a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba. Uma pessoa foi presa. Os agentes encontraram R$1 milhão na casa de um dos alvos. 80 policiais federais saíram hoje cedo às ruas para cumprir 16 mandados de busca e apreensão em 5 cidades do Maranhão: São Luís, Dom Pedro, Codó, Santo Antônio dos Lopes e Barreirinhas. Num dos endereços, a polícia apreendeu mais de R$1 milhão em dinheiro vivo.
Os agentes prenderam o empresário Eduardo Costa Barros, conhecido como Eduardo Imperador. No local foram encontradas armas de fogo. Elas foram apreendidas. Segundo a Polícia Federal, Barros é sócio oculto da empreiteira Construservice, investigada por comandar um esquema de fraude em licitações federais, lavagem de dinheiro e desvio de verbas federais envolvendo a Codevasf, a Companhia de Desenvolvimento do São Francisco e do Parnaíba. De acordo com as investigações, a organização criminosa abriu diversas empresas de fachada para que elas pudessem concorrer entre si em processos licitatórios. A ideia era que a principal empresa mantida pelo grupo tivesse mais facilidade para ganhar as concorrências públicas. Ainda segundo a Polícia Federal, o grupo usava contas bancárias com CPFs falsos para dificultar a atuação dos órgãos de fiscalização. A superintendência da Codevasf no Maranhão também foi alvo de buscas hoje. A companhia é vinculada ao Ministério de Desenvolvimento Regional e atua em obras em estados do Nordeste, Norte e Sudeste. A Construservice já foi alvo de uma operação da Polícia Civil do Maranhão em 2015, por envolvimento em um esquema que, segundo as investigações, desviou 100 milhões de reais de 42 prefeituras do Maranhão. Em nota, a Codevasf disse que não teve acesso à decisão judicial, mas que colabora com as investigações. A companhia afirmou ainda que mantém compromisso com a integridade de suas ações e com a elucidação dos fatos. Nós entramos em contato com a empresa Construservice, mas não tivemos resposta. Nós não conseguimos localizar a defesa de Eduardo Costa Barros. Em outra operação, a Polícia Federal atuou contra um esquema de garimpo ilegal de ouro no sudoeste do Amazonas. O prefeito da cidade de Jutaí, Pedro Macário Barbosa, é um dos alvos. Os agentes também cumpriram mandados em Manaus. Eram quase 6 horas da manhã quando um comboio de viaturas da Polícia Federal chegou na cidade de Jutaí, que fica a 750 quilômetros de Manaus. Segundo a Polícia Federal, o alvo principal da operação Uiara 3 é o prefeito de Jutaí, Pedro Macário Barbosa, o Pedrinho do PDT. Em Jutaí, ele mora nesta casa, mas não foi encontrado. Por ordem da Justiça, os agentes também cumpriram mandados de busca e apreensão nas casas de parentes do prefeito em Jutaí. A irmã do prefeito, Vanderleia Macário, foi presa em flagrante. Na casa dela, os agentes encontraram uma pequena quantidade de ouro extraída de garimpo ilegal. Os policiais levaram a mulher até a embarcação da PF, que está atracada em Jutaí, para ser autuada. Agentes também fizeram buscas no imóvel que Pedro Macário tem em Manaus. Também estão entre os alvos da operação 3 secretários municipais, um assessor e um empresário suspeito de envolvimento com garimpo ilegal. O repórter Alexandre Rissayasso está em Jutaí e acompanha a operação. Segundo as investigações, o prefeito Pedro Macário Barbosa é suspeito de chefiar o esquema de cobrança de propina de garimpeiros para que eles possam atuar livremente aqui na região. E um detalhe que chama a atenção é que aquela balsa que é usada em garimpos está sendo construída, olha só, a menos de 20 metros de distância da sede da Prefeitura de Jutaí. Os agentes apuraram que os pagamentos eram feitos em ouro e em dinheiro. Ainda segundo a Polícia Federal, os investigados também cobravam propina de donos de postos que vendiam combustíveis para os garimpeiros. O acordo era para fazer vista grossa em eventuais fiscalizações. A investigação começou em 2019, quando a PF prendeu um garimpeiro que atuava na região. Em novembro do ano passado, Pedro Macário chegou a ser preso na cidade de Tefé com uma pequena quantidade de ouro que foi, segundo a PF, retirado de um garimpo. Sobre o afastamento do prefeito, dos 3 secretários municipais e do chefe de gabinete, a informação que a gente tem é de que a Câmara Municipal está em recesso. E aí a Polícia Federal tenta localizar o presidente da Câmara para cumprir essa decisão. Nós tentamos contato com as defesas do prefeito Pedro Macário e dos secretários, mas ninguém foi localizado. Também tentamos falar com a defesa da irmã do prefeito, que foi presa na operação de hoje, mas não conseguimos contato. O estado do Acre registrou mais de 400 focos de queimadas somente na primeira quinzena do mês. E aí a preocupação aumenta porque a época de estiagem está apenas começando, com o nível do rio Acre abaixo de 2 metros. Murilo Lima explica pra gente.
O Acre registrou mais de 400 focos de queimada somente nos primeiros 17 dias do mês de julho. Isso é o que diz um levantamento feito pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, com base na detecção feita pelo satélite SNPP. Só para se ter uma ideia, os 401 focos correspondem a mais de 1/3 do total de queimadas registradas desde janeiro até agora. Durante o mês de julho, Feijó com 57 e a capital Rio Branco com 53 foram as cidades que apresentaram o maior número de queimadas no estado. O período de estiagem no Acre deve começar a se intensificar. De acordo com dados do programa de queimadas do INPE, os números deste ano são 31% maiores do que o registrado no ano passado. E esse cenário preocupante ocorre justamente nesse período de estiagem, principalmente agora que o rio Acre, na capital acreana, está com um nível abaixo dos 2 metros. Murilo Lima para o Brasil TV. Você lembra do caso dos bandidos que fizeram reféns num restaurante em São Paulo? A gente mostrou aqui ontem que eles dominaram o dono, os funcionários, também clientes, na segunda-feira à noite. Novas imagens de câmeras de segurança mostram o vizinho atirando nos criminosos que invadiram o local. Nas imagens, o vizinho que mora próximo ao restaurante está na rua. Ele mexe no celular, entrega para o homem que está ao lado dele e caminha na direção dos assaltantes. O vizinho é rendido, reage e atira nos bandidos. São pelo menos 17 tiros. Um ladrão morreu, o outro ficou bastante ferido. No depoimento à polícia, o vizinho disse que recebeu um telefonema e que saiu armado de casa quando foi rendido por outro homem armado. Foi registrado a natureza de porte ilegal de arma, porque ele é um colecionador e ele tinha um documento que permite que ele possua a arma em casa, mas ele não tinha um documento que permite ele portar a arma. No momento que ele tomou a decisão de agir, existiam outras pessoas no restaurante com um terceiro elemento que na visão dele não estava presente. Então ele viu 2 elementos contra os quais ele reagiu. O terceiro elemento dentro do restaurante acabou gerando uma situação de risco para aquelas vítimas, né? Que ficaram ali sob a ameaça dele. A polícia chegou logo depois de o vizinho ter atirado nos criminosos. Negociou por mais de 1 hora com o assaltante, que tinha ficado dentro do restaurante, mantendo os reféns. Ele foi liberando as pessoas até se entregar. O vizinho, Hong Woo-seog, que atirou pelo menos 17 vezes contra os assaltantes, não foi indiciado. A conduta dele vai ser investigada. O bandido que ficou ferido e o assaltante que se rendeu depois de liberar os reféns estão presos. A Polícia Civil do Distrito Federal investiga a morte do diretor de Controles Internos e Integridade da Caixa Econômica Federal, Sérgio Ricardo Faustino Batista. Ele foi encontrado morto ao lado da sede do banco por volta das 10 da noite de ontem. Segundo a polícia, a apuração preliminar indica suicídio. Em nota, a Caixa Econômica manifestou pesar pela morte de Sérgio Ricardo e disse que colabora com a apuração. A Diretoria de Controle Interno e Integridade é a responsável por receber denúncias internas e externas sobre atos ilícitos praticados por funcionários da Caixa. Sérgio Ricardo assumiu a função em março deste ano. No ano passado, ele estava em um cargo na presidência da Caixa, comandada na época por Pedro Guimarães, que deixou a função após denúncias de funcionários do banco de assédio moral e sexual. Guimarães nega as acusações. E a seguir, uma pesquisa do IBGE alerta para a redução do uso de camisinha entre os jovens no Distrito Federal. Brasil TV de volta com as informações de uma pesquisa do IBGE que traz dados alarmantes. O número de adolescentes com menos de 13 anos que já começaram a vida sexual vem aumentando no Distrito Federal. E, em contrapartida, o uso de algum método contraceptivo, como a camisinha, está diminuindo. A pesquisa do IBGE é feita com alunos do 9º ano do ensino fundamental, de escolas públicas e particulares. A última enquete aconteceu em 2019, último ano antes da pandemia. Agora, o IBGE fez o comparativo com as pesquisas anteriores e descobriu que o percentual de estudantes do 9º ano do ensino fundamental que tiveram a primeira relação sexual antes dos 13 anos de idade
aumentou de 26% em 2015 para 30% em 2019. Só que a quantidade de meninos e meninas que usam preservativo durante as relações caiu de praticamente 66% em 2015 para 56% em 2019. Nesse mesmo período, o percentual de estudantes de 13 a 15 anos que engravidaram triplicou, subindo de 4% para 12,3%. Nesse mesmo período, também cresceu o número de adolescentes infectados pelo vírus da AIDS aqui no DF. Em 2015, foram 9 casos entre meninos e meninas com idade entre 14 e 17 anos. Em 2019, subiu para 14 a quantidade de adolescentes que contraíram o HIV nessa mesma faixa etária. A Secretaria de Saúde diz que outras infecções sexualmente transmissíveis também estão crescendo entre os jovens que escolhem não usar camisinha. E a gente viu um aumento no caso de sífilis na faixa etária de 17 anos. Então, o que tem a ver muito com o método, Essa doença ela pode dar não só lesões na genitália, mas pode dar lesões na pele e pode dar problemas no cérebro, Então, a pessoa pode ter um problema mais grave. Médico e coordenador do Polo de Prevenção de Infecções Sexualmente Transmissíveis da UNB, o professor José Iturri diz que a escola e os pais precisam deixar de lado o tabu e conversar já com as crianças e também com os adolescentes sobre saúde sexual e proteção individual. Quais são os benefícios de manter a situação do jeito que está? Que benefícios nos traz como país, como sociedade, continuar negando educação sexual para nossas crianças e adolescentes? Os dados do IBGE mostram que a orientação sobre o vírus HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis nas escolas, públicas e particulares, ainda não chegou a todos os estudantes, mas pelo menos não diminuiu. Ficou no mesmo patamar, 86% em 2015 e 2019. Mas o percentual de meninos e meninas que aprendem na escola que é só ir até um posto de saúde para voltar levando consigo camisinhas, masculinas ou femininas, é menor. Não chega a 66% dos estudantes. Hoje é dia do amigo. Tem como pensar nessa data e não lembrar dos cachorrinhos, os melhores amigos do homem? Pois é, a gente vai encerrar o Brasil TV de hoje te mostrando que, muito além da amizade, esses animais são fundamentais na vida de muitas pessoas, ainda mais quando se trata do cão-guia. O Jonas nasceu com retinose pigmentar, uma doença degenerativa nos olhos e não tem cura. Eu fui perdendo a visão aos pouquinhos, começou com uns 10 anos de idade, com uns 20 anos a cortina já estava fechando, Já não estava enxergando mais quase nada. Como é que você se relacionou com os amigos ao longo desse tempo de vida? Amigo é aquela coisa, Posso afirmar que diminuiu a quantidade, mas aumentou a qualidade. Tempo traz isso, Quem ficou foi quem tinha que ficar. Exatamente, mas tem 2 que são inseparáveis aqui na minha vida, que são os cachorros. Tem uma figurinha que entrou na vida dele e prova aí o que muita gente fala, que o cão é o melhor amigo do homem, a Zuca. Foi a primeira vez que comecei a estabelecer uma relação de confiança e amizade tão forte com alguém. Então, eu fico até emocionado um pouco de dizer que ela tá velhinha e tal, então é a grande amiga que eu tenho na minha vida. Zuca participou de aventuras com Jonas. Olha ela aí com um companheiro inseparável num campeonato de vela. Ela observando a gente trabalhando no barco, ela começou a aprender as coisas. No fim das contas, ela já sabia o que era bombordo, boreste, proa, popa. Ela escorava o barco com o pessoal. Ela foi para Machu Picchu comigo, por exemplo. Já fez diversas trilhas aqui pelo Rio de Janeiro. Os cães-guias se aposentam depois de 8 anos de trabalho. Foi o que aconteceu com a Zuca. Há 5 anos, um novo amigo entrou na vida do Jonas. Esse bichão aí, o Trevor. Bom, menino, muito bem. Zuca e agora Trevor, seu fiel escudeiro, foram doados ao Jonas pelo Instituto Magnus. O George faz parte da instituição. A amizade verdadeira não se compra. Nessa relação, Jonas-Trevor, não tem moeda de troca, É amor.
né? Então o que acontece é uma relação de amor mesmo, tanto do Jonas pro Trevor quanto do Trevor pro Jonas. Como é que acontece essa doação? Tem critérios? Como é que é? Tem. O cão é sempre doado, mas as pessoas têm que se inscrever e a gente vai entender toda a dinâmica de vida da pessoa, inclusive a forma que a pessoa interage com os outros. Então tem gente que é mais tímida, tem gente que é mais atirada e a gente vai procurar encontrar um cachorro que combine com o perfil completo da pessoa. Procura escada, Trevor, procura escada. Tá. Desce. Muito bem, desce. Há menos de 200 cães-guias em atividade no Brasil. Por outro lado, existem mais de 700 pessoas esperando por um. Só no Rio, 40. Como é que faz para uma pessoa entrar na lista de espera? Só procurar o Instituto Magnus nas redes sociais, no Instagram. Lá vai direcionar para onde faz a inscrição. Fazendo a inscrição, o pessoal do Instituto entra em contato e vai dar prosseguimento a todo esse processo. Procura cadeira. Vamos, cadeira. Procura cadeira, Trevor. Aqui, cara. Bom, menino, cadeira. Muito bem. Amigo é para se guardar do lado esquerdo. É como diz o rei Roberto Carlos, amigo de fé e irmão camarada. Ainda mais aquele que tá pro que der e vier. Aquele que não te deixa na mão. Eu cuido dele, ele cuida de mim e a gente segue vivendo. Que coisa mais linda. Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional. Hoje um pouquinho mais cedo, às 8 da noite, hora de Brasília. Ótima noite para você. Até amanhã.